Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é super importante para toda e qualquer empresa, que é como profissionalizar a gestão de despesas na sua empresa. Hoje eu vou receber aqui presencialmente uma profissional fora de série, que é a Liliane Josuá Kizarni, que é co-CEO da ACG PagCorp, e ela vai falar tudo pra gente sobre gestão de despesas corporativas, que é um verdadeiro calo para as organizações. Então, daqui a pouquinho a gente já começa aqui esse bate-papo, vai esquentando seu cafezinho, o meu já tá pelando e daqui a pouquinho eu começo a bater aqui esse papo com a Liliane. Os consórcios Sicredi são pensados para quem quer se organizar, conquistar objetivos e, ao mesmo tempo, fazer parte de algo maior. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Lá, além de contratar um consórcio com ótimas condições, você também participa das decisões e dos resultados. O processo é todo digital, feito pelo aplicativo do Sicredi, simples, seguro e com a vantagem de contar com uma equipe de atendimento que entende o seu perfil e realmente quer ajudar. E não tem pegadinha, não exige entrada, nem taxa de adesão e nem comprovação de renda. Os grupos são financeiramente saudáveis, o que garante altos índices de contemplação, muitas vezes antes do prazo previsto. Para quem quer evitar burocracia e trilhar um caminho sustentável até suas conquistas, o Sicredi é uma escolha sólida. Outro ponto importante, o Sicredi está presente em todo o Brasil com mais de 9 milhões de associados. São bilhões de reais já liberados em cartas de crédito, ajudando pessoas reais a realizarem seus planos, seja uma casa, um carro ou uma moto. Se você valoriza a confiança, o coletivo e quer crescer com segurança, acesse o link na descrição do programa e faça a sua simulação de consórcio. Você sabia que hoje em dia ter um site profissional é tão essencial quanto ter um CNPJ? Em um mundo cada vez mais digital, a presença online não é mais opcional. É vital para qualquer negócio crescer e se destacar. E a Hostinger está revolucionando esse cenário. Com a ajuda da inteligência artificial, você pode criar um site completo em poucas horas, sem precisar saber nada de programação ou design. Seja com um criador de sites com IA ou com a hospedagem WordPress com IA gerenciada, colocar sua ideia no ar é rápido, prático e acessível. E o melhor, nos planos anuais, o domínio é gratuito por 1 ano. Precisa de ainda mais performance? Com o VPS da Hostinger, você escala seu negócio com estabilidade, segurança e suporte 24 horas por dia, com a ajuda da IA, inclusive para configurar tudo. A tecnologia certa pode ser o que separa a ideia do sucesso. Clique no link da descrição e descubra como começar hoje mesmo. E use o cupom ADMINISTRADORES para 10% de desconto em planos de hospedagem anuais. Liliane Josuá Kizarni é sócia e co-CEO da ACG PagCorp, uma das principais instituições de pagamento e gestão de despesas corporativas do Brasil. Ela tem formação superior em jornalismo pela PUC São Paulo, depois seguiu carreira empreendendo, primeiro no setor de viagens e turismo e depois na área financeira. Em mais de 10 anos de atuação no mercado de cartões de crédito e meios de pagamento digitais, hoje ela vai dar uma aula pra gente sobre gestão de despesas corporativas. Liliane, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM, que honra te receber por aqui. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Que legal. Liliane, me conta uma coisa. Você chegou aqui em João Pessoa, né? Pensou que ia pegar uma praia pela manhã, mas o dia hoje tá... Só chuva. Só chuva. Então, só se preparando aqui para o nosso Café com ADM. Liliane, eu contei um pouquinho aqui da tua história na nossa introdução aqui do programa. Acabei de falar aqui o teu currículo, um pouquinho desse currículo. Mas eu queria saber o seguinte, você saiu do jornalismo, foi empreender, empreendeu no turismo e depois migrou para a área financeira. Conta pra gente aqui como é que foi essas transições, essas pivotadas de carreira aí. Bom, logo no início da faculdade de jornalismo eu já sabia que não era para mim, que eu não ia seguir como jornalista. E aí eu fui buscar empreender, pensei o que faria sentido para mim, né, de empreender. E como eu amo viajar, eu fui pro ramo de turismo. Passei 15 anos no ramo de turismo, foi muito bacana, tive muitas experiências legais. E quando passou esses 15 anos, eu senti que já não estava mais me satisfazendo. Tive um período aí de parar, pensar e decidir o que eu ia fazer. E eu acabei indo trabalhar na CG. E de lá para cá são 10 anos trabalhando nesse ramo de cartões. Cartões está na minha família, todo mundo trabalha com isso. Foi um caminho tranquilo. Sabia que eu também, quase fiz jornalismo. Eu cheguei a entrar em jornalismo, mas não cursei. Também estava nessa fase, assim, né, me conhecendo e tal. E
enfim, eu pulei vários cursos, fui para direito, ciências sociais, jornalismo, matemática, enfim, até que eu finalmente, né, amadureci e vi que minha praia era administração e negócios, né? Então, bom, temos isso em comum, mas eu gosto muito também da área de jornalismo, tanto é que a gente tem né, aqui um negócio de comunicação, então... É uma faculdade que você vai usar de qualquer forma, né? Você aprender a se comunicar e estudar a comunicação é sempre útil. E, bom, e me conta um pouquinho aqui como é que as empresas hoje encaram essa questão da gestão de pagamentos corporativos. Eu sei que cada empresa tem as suas metodologias, enfim, os seus processos, mas existe algum padrão que vocês já identificaram no mercado? Então, hoje a grande maioria das empresas não trabalham com sistemas como o nosso, como o PagCorp. Elas hoje trabalham com um processo de reembolso, adiantamento e cartão corporativo pós-pago para alta gestão. Então, como funciona? Elas ou adiantam dinheiro para o funcionário gastar, e depois tem uma questão aí de como devolver esse dinheiro para a empresa, ou o funcionário usa o dinheiro dele e gasta o dinheiro dele em nome da empresa e depois a empresa reembolsa ele, isso demora em média, 12 dias para ele receber de volta o dinheiro dele, ou eles entregam um cartão corporativo onde eles não têm muito controle, então que geralmente só é entregue para o pessoal mais no alto escalão, né, das empresas. E, bom, assim, isso também, você foi falando e eu só imaginando aqui como que isso abre margem para fraudes, né? Então, vamos por exemplo, eu banco as minhas próprias despesas para depois a empresa me ressarcir. A gente sabe que tem muita coisa assim de recibo falso, enfim, como é que vocês ajudam a diminuir, né, ou a coibir esse tipo de fraude nas empresas? A grande maioria das fraudes nas empresas são realmente nas despesas, né, corporativas que os funcionários fazem em nome da empresa. E com o nosso sistema a gente consegue resolver esse problema de uma forma muito segura e tranquila. Por quê? Porque conforme o colaborador vai utilizando o cartão para fazer compras, o cartão já está no CNPJ da empresa, o dinheiro já pertence à empresa e ele vai subindo em tempo real os comprovantes dos gastos que ele faz. Então ele foi almoçar com um cliente, ele já tira uma foto da notinha, já sobe e aí o gestor já consegue ver em tempo real como ele está gastando aquele dinheiro. Isso a gente está falando assim, um caso de uma área comercial, mas a gente tem pessoal que está na rua em construção, pessoal de lojas que estão espalhados pelo Brasil inteiro, pessoal de agronegócio, né, que estão nas plantas. Então, assim, a gente tem bastante gente, bastante perfil de pessoas usando o nosso sistema. E aí resolvendo essa questão, tanto fiscal, de o funcionário não usar o dinheiro dele para gastos da empresa, quanto jurídica, né? Porque tem toda uma questão de você colocar dinheiro na conta do teu funcionário, como é que isso, né, você avalia e garante que esse dinheiro justificar, né, que teve esse trânsito, né, de recurso. E quando as empresas não utilizam um sistema aqui como o PagCorp, quais são os riscos? E aí agora, assim, não só risco de fraude, né? Mas existem outros riscos quando você tem uma coisa que não é muito organizada, você tem essas notinhas aqui, tem algumas planilhas ali, as coisas não são centralizadas, enfim. Quais são os riscos que esse tipo de processo não profissional, né, isso acarreta para as empresas? Bom, primeiro você tem o risco jurídico, o risco fiscal, você tem o risco de fraudes, né, que aumenta muito, fora o tempo que a pessoa perde gastando com burocracia, com papelada, com documento, ao invés de estar gastando no que realmente importa, né, na estratégia da empresa ou, né, fazendo coisas que fazem sentido para a empresa. Então, a gente resolve todos esses problemas trazendo tecnologia, trazendo inteligência artificial, trazendo aí um pouco de modernidade para as empresas. Que legal. Você falou agora uma palavrinha, né, a burocracia, né? Frequentemente essa palavra ela é mal compreendida, mal utilizada e até um sinônimo de processo, enfim, burocrático, né? Chega a ser redundante. Mas assim, tá vendo? Eu usando aqui, né, a conotação negativa aqui da palavra burocracia. Mas a burocracia, em um certo nível, ela é necessária, né, para as organizações. E eu queria que você comentasse, né, como é que a gente pode aplicar corretamente a burocracia à gestão de pagamentos, né, equilibrando a questão de controle, né, e também da própria agilidade da empresa, para também não engessar demais, né? Então,
Bom, faz parte, né? Você precisa ter relatórios, você precisa acompanhar como o dinheiro da empresa está sendo usado, então um pouco de burocracia sempre vai ter, mas usando o nosso sistema, usando a tecnologia, você consegue resolver isso e transformar essa burocracia de uma coisa que é feita, né, manualmente, com papelzinho, grampeador, né, que você perde muito tempo, por uma coisa extremamente tecnológica. E aí você troca a burocracia por tecnologia, né? Perfeito. E bom, assim, a gente centralizar pagamentos, né, as despesas em uma só plataforma, isso é fundamental. Isso em todos os sentidos dentro de uma empresa, né? Porque é muito comum, principalmente em pequenas e médias empresas, você desenvolver sistemas próprios de gestão, e aí um tem uma planilha X, o outro tem uma planilha Y, essas coisas ficam descentralizadas e aí acaba que você perde, né? Você perde até a fiabilidade nos dados que você tem dentro da empresa. Você não sabe se aquilo ali está atualizado, se não está, né? Enfim. Então, eu queria que você comentasse, né, quais são as vantagens para uma empresa para se utilizar, né, um sistema como o PagCorp que centraliza todas essas informações. Bom, na própria palavra, né, já tem uma conotação positiva, que você centralizar facilita a vida das pessoas, né? E aí aumenta a organização, aumenta a gestão, você consegue visualizar eventuais erros de compra, por exemplo. Então, poxa vida, de repente você está comprando e muitas vezes um mesmo produto que você poderia comprar esse produto em escala, e então você está perdendo dinheiro nesse processo. Então, acho que centralizar a sua organização o controle das suas despesas corporativas da empresa garante tanto a autonomia para o funcionário, né, que passa a conseguir se organizar melhor, quanto a gestão para a empresa, né, que consegue visualizar o que está acontecendo na empresa. E aí, tomar algumas decisões estratégicas para a empresa. Sem dúvida, né? Quando você tem essas planilhas aí, que eu detesto isso, né? Porque, assim, aqui a gente ainda tem, aqui eu tô falando agora, né? Parece que é casa de ferreiro, espeto de pau. Mas algumas coisas a gente tem controle ainda em planilha e, às vezes, a planilha é do fulano, aí você tá sem acesso a ela. Aí o fulano não tá, não sei o que, aí você não consegue, enfim, ter aquela informação ali na ponta dos dedos, né? E como que isso é importante, né? Você ter um sistema em que você consiga enxergar a sua organização, saber para onde o dinheiro está indo, olhar ali e dizer, opa, peraí, aqui está gastando mais do que, enfim, o que a gente permite ou que é acordado e tal entre as partes. Então, acho que é extremamente fundamental, né? E até entender os gastos, né? O nosso sistema, ele atende desde o MEI, a pessoa que quer separar o dinheiro dela, a pessoa física, do dinheiro da empresa, e aí ela tem um cartão para não misturar os dois bolsos. Que é outro, né? Que outro é um problemão. rolo. Até o caso aí que a gente tem, sei lá, 12 mil cartões rodando, né, competentemente no Brasil inteiro e com uma gestão centralizada e um controle. E aí, nesse caso onde tem mais cartões, você consegue ver, por exemplo, de repente, por que o Nordeste está gastando menos do que o Sudeste? Ou por que aqueles dois funcionários estão pagando as mesmas assinaturas? Você consegue ter uma visão do que está acontecendo como um todo na tua empresa e tomar decisões estratégicas e ter, né, uma visibilidade do que está acontecendo. Ô Liliane, você pode contar cases assim pra gente, né? Porque eu imagino que vocês chegam numa organização que, enfim, que vocês vão implantar ali o sistema e que aí vocês se deparam algumas vezes com algum cenário que, não sei, talvez assustador ou talvez, enfim, vocês já chegaram a se surpreender assim com a bagunça de alguma empresa, sem citar nomes, lógico, né? Com certeza não, né? Não, a gente já percebe que na hora que a empresa começa a usar um sistema como o nosso, começa a organizar os gastos corporativos, ele já parte de uma economia, né? Porque tudo que tinha de confuso, de que não estava bem organizado, já passa, né? Você já cria regras, você já explica para o funcionário como é que vão ser essas regras, quais são, né, como ele tem que usar o cartão, o que está dentro do escopo da utilização desse cartão. Então, isso já resolve um monte de problema na entrada. E aí, obviamente, que quando começa a usar, vão aparecendo coisas estranhas, assim, de repente, por exemplo, uma empresa, uma transportadora, em que os motoristas
gastavam com hotel na cidade deles. E aí não fazia sentido gastar com hotel na cidade deles. Então, assim, o cartão, ele traz esse tipo de visibilidade, né? Como você sabe exatamente a hora que a pessoa gastou, quanto ela gastou, e você tem acesso à nota fiscal da pessoa, você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então, assim, já num primeiro momento tem uma economia de tudo que tinha, né, acontecendo lá, que de repente não estava 100%, as pessoas entendendo que tem uma forma de cuidar, elas vão trabalhar melhor. Elas também, acho que assim, quando você tem uma sensação de que está sendo injusto, tipo assim, puxa, a empresa demora pra caramba para devolver meu dinheiro, então eu vou pôr isso aqui também, sabe assim, isso acaba, né, na hora que você dá essa ferramenta para ela. E até coisas assim que realmente eram pequenas fraudes que nenhum empresário quer ter na sua empresa. Com certeza. E assim, é bom a gente retomar um pouco das lições clássicas aqui da administração. As funções clássicas da administração são justamente essas, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então a gente não pode esquecer, né? A parte do controle ele é essencial nesse processo da organização, né? E junto com o controle, o nosso sistema ele dá autonomia, o que é muito bacana. Então, ele permite que o funcionário na ponta tenha acesso de forma segura e confortável ao dinheiro da empresa para fazer as compras que ele realmente precisa fazer. Então, de repente, pensa uma empresa muito grande na área de educação. A pessoa está na escola, ela precisa passar por um baita processo para comprar um apagador. Com um cartão como o nosso, ele consegue liberar compras pequenas, ele consegue comprar online uma coisa, né? E aí ele tem um ganho de dinheiro, de tempo. Então, assim, o mundo está mudando muito. Então, as despesas têm que mudar também. Foi né? ótimo esse exemplo, né? Porque às vezes uma coisinha muito simples, aí você passa todo um processo. Né? Até o diretor financeiro da empresa tem que autorizar. Lá, e aí até lá o cara tá pagando com a mão, né? É assim, verdade. Tô falando uma coisa boba, mas poderia ser um ar-condicionado que precisa ser consertado, poderia ser as luzes, de um escritório. A gente tem, por exemplo, o pessoal de varejo, que eu acho muito legal como eles usam, porque você tem, por exemplo, no Brasil, né, gigante, a gente está aqui, João Pessoa maravilhoso, 29 graus. Em São Paulo, tá 10 graus. Então, obviamente, uma vitrine que você tem em João Pessoa vai ser diferente de uma vitrine que você vai montar em São Paulo. Então, quando você dá a possibilidade daquele colaborador dar uma mexida e organizar, comprar alguma coisa que faz sentido para aquela cidade. Só aqui para cá, sei lá, né, tá tendo São João, aí ele pode pôr alguma coisa que faz sentido porque São João, na Bahia, Carnaval, enfim. Aí tem um pouquinho, considerando, né, o país tão grande assim, né, continental que a gente vive, você dá para o funcionário essa possibilidade, você já está também ganhando com isso, né? Com certeza, você dá mais autonomia, né? Então... A autonomia com controle, exatamente, que eu acho que é o equilíbrio ideal. Exatamente. Bom, vamos falar de benefícios de longo prazo ao se adotar esse tipo de solução. O que a gente pode esperar dentro da empresa? Bom, com certeza você vai usando, né, a nossa solução, a empresa ela tem economia, ela tem transparência, ela tem gestão, né? E com a nossa inteligência artificial a gente consegue desenvolver relatórios e trazer insights pro gestor. Então, assim, usar o nosso sistema, além de ser muito simples, muito fácil e quase de graça, traz aí um monte de economia para a empresa. Acho que é o que todo mundo está buscando. Eu gostei quando você falou quase de graça. Eu disse, opa, já vou entrar aqui no site aqui para saber mais. Bom, e além dessa questão da gestão de despesas, assim, que soluções complementares as empresas podem adotar para otimizar mais ainda, né, a gestão financeira? Acho que a gestão financeira, né, de toda a empresa, ela tem que estar muito, muito organizada, né? Então, acho que, na minha visão, a tecnologia hoje é a principal aliada do departamento financeiro. Então, tecnologia mais centralização, para mim, é o que faz sentido hoje para organizar a gestão, né, financeira de uma empresa. E você pode contar um pouquinho para a gente sobre a solução de benefícios? Então, a gente, dentro do PagCorp, está sempre buscando inovar e sempre ouvindo os nossos clientes e trazendo coisas novas, né? E uma das coisas que a gente colocou esse ano, e esse ano está sendo um ano muito bom, muito, muito fértil para a gente, que a gente está colocando muita coisa bacana no sistema. No passado, a gente cuidou muito da infraestrutura, do que, né, o público não consegue ver, e esse ano a gente está conseguindo colocar
para cima, né? Então, colocando coisas que o público já consegue ver, e uma dessas coisas é o benefício flexível, direto conectado no PagCorp, em que a empresa de qualquer porte consegue, de forma simples e confortável, dar o Vale Alimentação e o Vale Refeição num cartão bandeirado para os seus funcionários. E aí, nesse caso, sem custo nenhum. E ainda é comum, assim, as empresas... por exemplo, pagarem um transporte em dinheiro, alimentação também, isso é comum ainda nas empresas? Acho que assim, eu procuro muito olhar o resto do Brasil, porque em São Paulo você tem menos isso, né? E a gente fica lá em São Paulo, você fica vendo aquela coisa super organizada, mas é muito comum, assim, são milhões de empresas que estão buscando organização, que estão buscando tecnologia, que estão buscando soluções para tirar o dinheiro né, da mão dos funcionários, dinheiro físico, que eu acho que é uma coisa que vai acabar, né? Então, assim, a gente precisa já se adiantando essa situação nova que não só no Brasil, mas no mundo está acontecendo. Com certeza. Bom, tem um tema que eu costumo brincar aqui, que eu digo assim, todo café com ADM, faz um tempinho, que todo café com ADM, a gente sempre toca nesse assunto, que é a inteligência artificial. E assim, não tem como a gente fugir, né? Então é algo que vem impactando demais na vida das empresas, na vida das pessoas, né? Já mudou muitos hábitos, né? na própria sociedade. E aí eu queria saber como que a solução que vocês têm de inteligência artificial, que é embarcada já na PagCorp, como é que ela nos ajuda, né, a otimizar essas rotinas? Então, a gente colocou o Bob esse ano, a gente apelidou a nossa inteligência artificial esse ano na plataforma. E, bom, gente, acho que é um caminho sem volta, né? Há pouco tempo atrás você falava em inteligência artificial, você nem entendia muito bem, hoje em dia você não sabe o que é viver sem inteligência artificial. Na nossa plataforma, ela lê, organiza, entende todas as notinhas das nossas empresas. Então, a própria inteligência já faz um relatório das notas, né? Ela consegue transcrever todas as notas. Então, quer dizer assim, se chega uma notinha de restaurante, a inteligência artificial já entende que aquilo ali... Isso, ela consegue, por exemplo, pegar qualquer tipo de abuso dentro das notas. Então, por exemplo, se tem na nota uma compra de bebida alcoólica e a empresa não permite a compra de bebida alcoólica nas regras, a inteligência artificial já glosa aquela bebida alcoólica. Ela consegue ver, por exemplo, se o documento que foi enviado não é um documento fiscal, se o documento que foi enviado está no CPF de uma pessoa e não poderia. Então, assim, ela facilita muito o processo, que antes demorava dias para as empresas olharem, analisarem, controlarem. Com a inteligência artificial dá para ser feito em horas. Eu não vou te falar que a inteligência ocupa o lugar do humano e aí você, né, ainda tem um caminho para se andar, ela ainda erra, né? Então a gente trabalha sempre com um combo inteligência mais pessoas, mas ela dá uma bela agilizada no processo. Imagino. E como é que você enxerga assim, o futuro dessa gestão de despesas, né? Principalmente com o avanço da inteligência artificial? Você falou, bom, o cenário agora ainda depende, né, da inteligência artificial e de um humano. Mas você acha que a gente está se encaminhando para um cenário onde essa figura humana ela se torne, pelo menos nessa função, né, desnecessária? Acho que tudo que são funções muito manuais, né, que não exigem nenhum tipo de inteligência, de pensamento, de criatividade, a inteligência deve assumir. Então, eu acho que a médio e longo prazo ela já vai ocupar esse lugar. A gente já está colocando, por exemplo, no nosso WhatsApp também, para facilitar, né? Então, hoje o funcionário consegue mandar uma fotinho pelo WhatsApp e aí o WhatsApp já lê, já responde, já localiza aquela compra e faz a integração com o sistema. Então, quer dizer assim, eu nem preciso entrar no sistema para enviar um determinado arquivo pelo próprio... Exatamente, pelo próprio WhatsApp. A gente está, na verdade, já em fase de teste com algumas empresas, mas já deve subir para todo mundo muito em breve. Então, eu acho que ela vai passar a ser mais generativa, né? Então, ela vai dar, por exemplo, hoje ela te traz um relatório. Então, assim, dá uma olhada aí nessas aqui que me parecem que estão erradas.
Acho que o próximo passo ela já vai olhar e ela já vai falar, olha, essas aqui estão negadas por isso, isso, isso. Essas aqui estão aprovadas por isso, isso, isso. Dá uma olhada, conversa com esse funcionário porque ele está usando o cartão fora do horário que ele deveria estar usando. Então ela vai trazer mais informação para o gestor gerir melhor a equipe dele e economizar o dinheiro, que é o que todo mundo quer, Sim, né? isso que é o objetivo final de tudo, né? Esse ganho em eficiência, né? E que se traduz em ganhos financeiros também. Bom, ô Liliane, eu vi que vocês lançaram recentemente, né, uma campanha chamada PagCorp Incorpore o Futuro. Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre essa campanha. Então, esse ano, como eu falei, está sendo um ano muito bacana para a gente, da CG, né, do PagCorp. A gente está colocando muita coisa no ar e a gente queria ser mais visto pelo mundo. Acho que a gente tem um produto já há 10 anos, um produto que funciona. São mais de 5 mil empresas usando. Hoje, 50% dos nossos clientes que entram indicados pelos nossos clientes. Então, a gente sabe que a gente tem um produto de sucesso, um produto que faz sentido para as empresas, mas muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Ela nem sabe que ele tem esse problema para resolver, né? Quer dizer, Então, a gente criou essa campanha, falando aí de futuro, que é o que a gente acredita que a gente está trazendo para as nossas empresas. E é isso, assim, a gente quer pôr a nossa cara no mundo. Estou muito feliz, a gente está, né, participando em podcast como esse, está colocando anúncio em jornal, revista, enfim, tudo que é lugar, para tentar mostrar um pouquinho para o mundo o que é o PagCorp e toda a solução que a gente traz, assim, porque quando as pessoas conhecem, elas têm a dor, elas ficam encantadas. É interessante isso que você falou, que muitas vezes a pessoa não sabe que tem essa dor, né? A dor, ela tá lá, os processos estão lá e tal, mas a pessoa se acostuma a fazer daquele jeito e nem sabe que existe ali uma dor, que existe ali uma possibilidade, uma solução, uma possibilidade de economia, de ganhos e tudo mais, né? E é aí que vem esse papel importante que vocês estão fazendo, né? Também de divulgar, né, a PagCorp, porque isso aí é uma contribuição enorme que vocês dão para as organizações brasileiras, né? E me conta mais, e aí, quais são os planos futuros da PagCorp? Se você puder revelar, né? Mas isso é sempre interessante, que aí a gente dá os spoilers aqui para a turma, né? E aí a turma que assiste, que ouve Café com a DM, sabe primeiro. A gente está... O céu é o limite para o que a gente está fazendo. A gente está cheio de projeto bacana, como eu falei já algumas vezes, mas realmente estamos... cheio de novidade por aí. A gente vai colocar agora uma plataforma de turismo integrada dentro do PagCorp para facilitar também a compra de passagem, gestão de hotel, dentro das regras e das normas da empresa. A gente colocou o benefício flexível, está colocando dentro da nossa plataforma um portal de compras com descontos e soluções bacanas para os nossos clientes. Enfim, estamos fazendo um monte de coisa, a gente está aumentando já, a gente tem hoje um produto dentro do PagCorp que é rotas, a gente está melhorando esse produto de rotas, a gente tem também um produto que a gente chama de Flex Control, que é assim, o gestor, antes de entregar o cartão, consegue criar as regras para cada um dos seus funcionários ou para cada grupo de funcionários. Então, por exemplo, o meu funcionário da área administrativa só pode gastar o cartão das 9 às 6 da manhã, sendo que na hora do almoço ele pode gastar no máximo R$200. Enfim, você cria as regras antes da autorização. Até para você garantir que, né, depois que já usou, já foi, né? Então, você consegue colocar regras antes da autorização. A gente está aumentando esse produto e aí agora, até pouco tempo atrás, né, o gestor tinha que fazer com a gente pelo back-office. Agora ele consegue fazer direto na plataforma e criar cada regra para cada funcionário dele. Então, a gente está cheio de novidade por aí, cheio de coisa bacana, está inovando muito, assim, a gente tem muito orgulho de ter um produto que... ele inova não só no Brasil como no mundo, assim, nessa área. Então, estamos felizes, assim. Que bacana, Liliane. Eu queria dar os parabéns, assim, pelo trabalho que vocês desempenham, né? Aquilo que eu acabei de falar, vocês geram muito valor para as empresas, né? Para os clientes de vocês. E aí, agora sim, eu tenho certeza que quem está assistindo ou ouvindo aqui o nosso Café com a ADM tem curiosidade para saber, bom, como é que eu posso saber mais sobre a PagCorp, o que eu tenho que fazer? Tá. Bom, entra no nosso site, né, que é o www.pagcorp.com.br. Lá a pessoa consegue muito rapidamente solicitar uma conta PJ para ela, né, pedir os cartões, fazer tudo online. E para quem veio do Café com a DM, a gente vai adorar que vocês se apresentem como tendo vindo, né, do podcast, até para a gente saber. E aí a gente vai dar uma condição especial. Olha aí, galera. Olha aí. Então não perca aí que vai ter lá uma super condição
aqui para os ouvintes do Café com a ADM. Liliane, eu queria te agradecer demais, né, por você ter vindo até João Pessoa para dar uma aula para a gente sobre gestão de despesas corporativas e dar os parabéns aí pela PagCorp, que eu sou fã e agora me tornei mais fã ainda depois, enfim, de conhecer aqui você pessoalmente, né, e de poder brindar aqui o nosso público com informações tão relevantes, né, que fazem a diferença aí em todo e qualquer negócio. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, adorei essa cidade maravilhosa e que seja a primeira de muitas. É isso aí. Bom demais. E eu quero contar depois as futuras novidades aqui da PagCorp aqui no Café com ADM, com certeza. E você aí do outro lado, o que você achou do nosso Café com ADM de hoje aqui com a Liliane, co-CEO da PagCorp? Eu curti demais, tenho certeza que você também curtiu e que você vai compartilhar esse episódio com quem vai tirar proveito, né, do que foi gerado aqui hoje, conhecimentos e experiências compartilhadas aqui pela Liliane. E galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinado então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!